Ok. Então tá, Bitcoin. Aí, rapaz, olha, puta que pariu, hoje é sexta-feira. Sexta-feira, 5 de dezembro, certo? São 9h02. Hoje eu atrasei um pouco e preciso sair mais tarde, preciso ir atrás de vacina. Ontem eu saí atrás de vacina, saí para resolver o problema de um suspensório. Suspensório o quê, rapaz? Testicular, não é suspensório testicular, tá certo? Mas algo assim parecido, tá certo? E depois fui na direção de um posto de saúde aqui no meu bairro para me vacinar, rapaz, estão chamando, eu estou recebendo mensagem, fui. E quando cheguei lá, rapaz, eu estou tentando aqui me lembrar o tipo de suspensório que não vê o nome. Coisas de quem tem idade, rapaz, sabe? É suspensório, deixa pra lá. Mas assim, então saí, quando eu cheguei lá, já cheguei depois de meio-dia, alguns minutos passados. Eu penso que os postos de saúde, os postos do SUS, eles deveriam funcionar, sabe, 24 horas, sabe, direto, entendeu? E assim, então vejo que eu cheguei lá, depois de meio-dia não tinha nada e me mandaram voltar às 13h30, tá certo? E eu não volto, pô, depois que você vem para casa o sangue esfria, tá certo? O que é que você vai fazer? E eu penso que deveria ter, eles deveriam, ali a organização administrativa da unidade deveria ter, sabe, um horário ali intermitente que possibilitasse, sabe, atendimento, sabe, de quem chega ali, tá certo? Por algum motivo, sabe? Eu não sei, eu creio que é possível isso, sabe? Mas como hoje se luta, rapaz, para reduzir o tamanho do Estado, porra, eu me lembro que em 90, quando eu comecei a fazer um trabalho na Universidade Federal do Pará e me aproximei de sindicalistas, se começou ali a discutir o neoliberalismo, sabe? Esse avanço do mundo econômico financeiro na direção do Estado, o mercado avançando em cima do Estado. Mercado de merda, rapaz, porque na verdade a porra desse mercado ele não existe. Você vê que o Trump hoje avacalha com o mercado, tá certo? Quando ele inventa tarifaço para fazer política fiscal, ele não respeita ninguém, impõe preços, sabe? Impõe alterações aí no funcionamento do mercado de consumo lá deles, lá nos Estados Unidos, tá certo? Que afeta o nosso aqui, desarruma tudo, tá certo? E o mercado não reage, tá certo? Não reage da forma como queria o Adão Smith, tá certo? Falando de mão invisível do mercado. Porra, vai te fuder, rapaz, não tem nada disso, tudo, rapaz, é conversa fiada. Eu estava pensando hoje no mundo espiritual dos deuses antigos, dos deuses gregos, dos deuses romanos, dos deuses ali, sabe, de Buda, deuses ali indianos, deuses persas, deuses, sabe, do caralho, entendeu? E deuses nossos agora, pleno século XXI, a gente acreditando em deuses e Deus, sabe, porra, bicho. Aí o que acontece, sabe? No fundo é tudo fantasia, rapaz, tá tudo na cabeça da gente, tá certo? Na cabeça do ser humano que é sórdido, rapaz, é mentiroso, safado, ele inventa, tá certo? Cria, trai, sabe? Pratica fraude, tá certo? Eu, para entrar agora aí, sabe, poder fazer esse vídeo aqui, tá certo? Me agoniou de madrugada, aí, sabe, eu despertei e fui ali para, sabe, fazer umas buscas na internet. Me veio o canal do Nassif, do Luiz Nassif, e apareceu lá a professora a Damares Medina, sabe, ali, não sei se ela é da UNB, tá certo? Mas ela é da área do direito, da área do direito, tá certo? E não sei se ela é professora da UNB e ali não sei como é que eles chamam lá, o curso de direito, sabe? Como é que funciona lá a organização deles lá dentro da Universidade de Brasília, tá certo? Sei que ela veio, uma mulher ainda, sabe, aí jovem, nova ainda, tá certo? E vi ali, sabe, ela disputando um espaço ali com o Pedro Serrano, tá certo? De repente eu não sei qual é a cabeça dela do ponto de vista ideológico. O do Serrano eu já sei, tá certo? O Serrano ele opera, rapaz, ele trabalha para empresários, tá certo? E ele vem agora pedir misericórdia, pedir redenção, sabe, querendo ser ministro do Supremo, sabe? Só que eu acho que não dá mais não, bicho. Ele perdeu o bonde da história, porque essas coisas a gente começa, rapaz, desde quando é pequenino, sabe? O Budinha, sabe? Buda. O Buda foi um moleque aí, sabe? Um moleque desde pequeno ali, sabe? Com as birras dele ali, sabe? Com as safadezinhas dele ali, sabe? Com os truquezinhos dele ali, tá certo? Buda, rapaz, sabe? Se empoderando, desenvolvendo ali poderes, quinto poderes, sexto poderes. Nós temos cinco sentidos, tá certo? Ele apresentou um sexto sentido, sabe? E apresentaram um sentido no meio da testa dele, um olho. Não sei se foi isso.
Eu só sei, rapaz, que o mundo é cheio de truques, sabe? Ali, rapaz, no Éden, assim, te toma como exemplo a história do Éden, tá certo? Tem uma criatura que me perguntou, sabe? Eu tava a fim de me encontrar com ela pergunta assim: depende, qual é o propósito? Ora, porra, sabe? E para mim, tem muitos aí que dizem que a árvore da ciência ali plantada no meio, no centro do Éden, ali naquela mata ali, sabe? Ali na Mesopotâmia, eu acho, tá certo? Havia uma árvore especial. A árvore especial que nós temos aqui, rapaz, além como é que chama? Aquele pau amarelo, como é que chama, sabe? O que assim a gente vai andando, sabe? E vê a mata, e lá no meio tem uma árvore amarela, sabe? Um pau alto, sabe? E amarelo. Como é que chama esse pau, hein? É, o ipê, rapaz, sabe? O ipê. Tem o ipê roxo e o ipê amarelo, tá certo? Mas tem uma árvore mais poderosa que é a castanheira, sabe? Que cresce 20, 30 metros aí, sabe? De altura, tá certo? O ouriço dela, quando cai, rapaz, o caboclo tem que ficar esperto, sabe? Porque se aquela porra acerta o crânio, sabe? Do cidadão que tá catando ali a porra do ouriço, tá certo? É só uma, tá certo? Ele não volta, sabe? Para comer o jabuti no leite de coco. Para comer o jabuti no leite da castanha, tá certo? Porque ele se finda, rapaz, porque é uma porrada imensa, você já pensou, rapaz, uma velocidade aí, sabe, de um ponto alto aí de 30 metros de altura, vendo uma velocidade do caralho, quando bate no coco, sabe, acho que ele explode, tá certo? Porra, é uma bomba aquilo ali, sabe, é um tiro, é um petardo, sabe? E eu só sei dizer, rapaz, sabe, que aí, sabe, eu não sei porque falava do IP, porque falava da castanheira, sabe? Mas assim é que eu quero dizer. Ai, ai, mas assim, resgatando os pontos, rapaz, que eu queria falar, eu falava da professora Damares Medina, e ela falava do Pedro Serrano, e eu falava do Buda, do Budinha, tá certo? Porque assim, a gente desde cedo, sabe, vai levando, conduzindo uma coerência. O Pedro Serrano, ele é um professor, ele é um cidadão, sabe, que se pôs na polis, ele é um imigrante, sabe, ele vem da Espanha, o DNA dele é espanhol, tá certo? E o pai dele, me parece, foi promotor de justiça e por isso ele engrenou, sabe, na área da operação em direito, tá certo? O meu, porra, foi motorista, tá certo? Ele e o Maduro. Como é que chamou o primeiro nome do Maduro, hein? Porra, bicho. E o meu foi motorista, já o pai do Serrano foi mais avançado, sabe? Foi um cara de cultura, foi promotor de justiça, não sei se era promotor de justiça estadual, eu não sei. E o Pedro foi ali, sabe, chegando por perto, sabe, e teve a vida mais facilitada. Só que ele foi, sabe, ele saiu pro mundo para ganhar dinheiro, bicho, aí que tá o problema, tá certo? Todo mundo sai para ganhar dinheiro, tá certo? Mas tem um que sai aí, sabe, com mais força. E ora o cara, sabe, quer ser lembrado para ser ministro da Justiça, mas me parece que isso aí não tá colando muito, não. E a própria, essa Damares Medina, sabe, essa professora aí, sabe, eu não sei qual é a história dela, mas, bicho, é o seguinte, olha, para mim, o meu voto só ganha, sabe, quem cultua a luta de classes, certo? Coloca ali, sabe, no pensamento a luta de classes que tem entre burguês e proletário, tá certo, para explicar o mundo, aí eu chego junto, tá certo? A gente pode discutir, a gente pode se aproximar. Mas, rapaz, eu só sei dizer, eu não sei, sabe, até onde a Damares Medina, sabe, ela pensa em luta de classes para falar, sabe, do que ela falou. E eu tava pensando aqui, rapaz, já são 11 minutos de vídeo, eu não sei se esse vídeo vai aguentar, tá certo? Se não aguentar, não tem problema, ele vai ficar com o tempo que tem. Eu não descarreguei o celular, tá certo? Eu tô com apenas 36 minutos de espaço, já tô com 8, tá certo? E o vídeo dura para mim 30 minutos. Eu não sei se aí o Smart vai me dar de 36, 30, eu não sei. Mas como eu já comecei, já estou com 8 minutos de vídeo, esse vídeo poderá ficar cotó, mas não tem problema. E a Damares, então, ela falava, sabe, e apanhava essa situação que a gente está vivendo hoje, essa situação da crise republicana que a gente está falando. O Pedro Serrano foi que falou, sabe, que quando ali, sabe, na luta colonial, na luta anticolonial feita pelos estadunidenses contra a metrópole inglesa britânica, tá certo? Quando ali, sabe, o Washington e não sei se o Jefferson estava no meio, não sei, chegaram à conclusão, depois que as armas, sabe, esfriaram e foram para cima da construção, sabe, do ordenamento jurídico e ali, sabe, dentro do ordenamento jurídico, as injunções políticas, se chegou à conclusão que a República, sabe, deveria dar um tempo aí, sabe, nos institutos democráticos, tá certo? Porque veja que essa luta anticolonial foi feita por quem? Por quem tinha grana, tá certo?
É isso aí, os caras que ocuparam, que colocaram divisas ali, sabe, nos casacos, sabe, se apresentaram como coronéis, generais, tá certo? E eles dirigiram o processo de guerra, tá certo? De resistência, de luta, sabe, de batalha e de sangue, aquela coisa toda, tá certo? E depois eles cobraram os dividendos, porque eles não são bestas. Quem gastou, sabe, na luta anticolonial estadunidense, certo? Depois ele apresentou a fatura. E ali, sabe, eles se reuniam, faziam as assembleias e diziam, ah, rapaz, é o seguinte, olha, o que vale aqui é a república. Então aquela história, sabe, ali, por exemplo, do escravismo ali entre eles, tá certo? Aquilo ali foi dado uma aguentada. E os que tinham menos capital, tá certo? Que poderiam ali querer voz e voto dentro, disseram, não, pera lá, espera um pouco mais aí fora, depois tu entra, tá certo? E se formou ali uma ágora estadunidense, tá certo? Formado pelos proprietários de terra, tá certo? Pelas forças agrárias, pelos títulos agrários, sabe? Pelos latifúndios agrários ali, tá certo? É isso, os industriais ali, sabe? Ali do próprio norte dos Estados Unidos, eles pediram pro pessoal aí, sabe? Que tinha posses menores, tá certo? Que desse uma aguentada, tá certo? E ali, então, havia os ditos pais da pátria, tá certo? Os descendentes ali dos pioneiros, tá certo? Dos fundadores, os descendentes ali dos que vieram no Mayflower, tá certo? E foram se aguentando por ali, tá certo? Mas o fato foi que houve, sabe, entre república e democracia, um freio nos avanços democráticos. O Pedro Serrano fala disso, tá certo? Então veja que a Constituição estadunidense ela é republicana, mas pouco democrática, tá certo? E tem um freio hoje nessa questão aí da democracia. E quando o Trump hoje se põe aí, sabe, republicano, sabe, querendo imperar e carregando a mão no republicanismo, tá certo? Levando ali as forças de direita para a extrema direita, tá certo? Ele está forçando ali, sabe, forçando ali um avanço, um alargamento de espaço dentro do campo republicano, tá certo? Onde isso aí opera a redução das forças democráticas, das forças instituições democráticas. E ali, hoje, devagar, se está percebendo um refluxo em toda aquela fúria de começo de governo do Trump. Ele está sofrendo derrotas sobre derrotas. Hoje ele está com uma aprovação abaixo de 40%. E ano que vem vai ter eleição de meio período ali, não sei como é que ele chama, middle não sei o quê, middle terms, tá certo? E ali, sabe, aquilo ali representa fortalecimento ou, sabe, enfraquecimento da força dele ali perante as instituições, mas o fato é que as instituições falam, tá certo? E essas instituições são democráticas, são republicanas e democráticas, tá certo? Eu só sei dizer, rapaz, que o que a gente está discutindo hoje no mundo, a própria Medina falou, a professora Damares Medina, sabe, de crise institucional, e é isso que a gente vive, inclusive, aqui no Brasil, tá certo? Quando ali o Gilmar, sabe, percebendo, o Bolsonaro declarou, sabe, antes de ir para Cana, tá certo, que ele queria, sabe, que os bolsonaristas aí, os movimentos de apoio deles, os militantes dele ali, se esforçassem por criar bases aí que dessem para ele 50% dos votos no Senado. No Senado tem 81 votos, tá certo? Ele queria 40 votos, tá certo? 40 votos e meio, tá certo? Me deem 40 votos e meio e deixa o resto comigo que eu sei como fazer. Entre outras coisas aí, ele vai querer, sabe? Ele vai querer aí, sabe, a liberação dele, tá certo? Sabe, ele vai se auto-anistiar, aquela coisa toda, tá certo? E o Gilmar percebeu esse jogo e aí veja que tem tanto ali a maioria no Senado, os 40 e meio, sabe, os 40 e meio ali senadores, tá certo? Dariam para ele ali, sabe, uma maioria para fazer reformas, como fez o Orbán, como fez ali o Orbán na Hungria, como fez, como é que chama aquele cara da Turquia? Ah, não vou lembrar o nome dele. Tá certo? Como o Trump fez, sabe, no primeiro mandato, tá certo? E outros já estão fazendo, não sei quem mais fez mudanças na legislação, sabe, para ali, sabe, para fazer reformas republicanas ali, reformas dos três poderes. O fato é que no Brasil os três poderes estão entre porrada, tá certo? Tem porrada do Lula com o Congresso, tá certo? Em torno dessa questão do orçamento, hoje que está bem claro, tá certo? Os congressistas querem, sabe,
uma espécie de semi-presidencialismo, e o Gilmar tem a ver com isso, e o Gilmar pula de banda ali, sabe, ele sente, sabe, a água subir na bunda dele, e ele diz assim, não, pera lá, bora fazer aqui uma reforma ali, sabe, fazer um controle constitucional, fazer uma reforma na lei 10.059 de 50, que cria a figura do impeachment, sabe, embora adequar essa lei à Constituição de 88, essa lei, sabe, surgiu ali, sabe, no caldo da Constituição de 46, salvo engano, e hoje, sabe, a Constituição de 88 não recepciona, sabe, essa lei, e vamos fazer aí mudanças, etc e tal, e cria um pé de pica, sabe, com o Alcolumbre que se revela aí, sabe, que de repente ali numa sessão ali do Senado, ele se dirige a um, a um senador velho que fica olhando para ele, um senador do PSB, como é o nome dele, desse senador aí? Fica olhando assim para ele, para o Alcolumbre, sabe, um cara que veio aqui do Acre, rapaz, eu passei, do Acre não, do Amapá, e eu passei pelo Amapá 6 meses, rapaz, eu conheci ali aquele povo ali, sabe? E veja que o Amapá foi para onde o Sarney foi, sabe? E conduziu a candidatura de senador dele lá de dentro do Amapá, do estado do Amapá, sendo ele maranhense, tá certo? E hoje o Alcolumbre, forças ali, sabe, de dentro do Amapá, sabe, se põe de fora para dentro. E o Amapá economicamente é uma força mista, sabe? Uma força econômica mista, tá certo? Não se sabe como é que ele tem assim, sabe? Como é que ele vai se destacando, tá certo? E eu não posso falar muito do Amapá, tá certo? Quando eu cheguei lá no Amapá, eu quebrei um pau de pica também com o Joãozinho Gomes, sabe? Mas foi assim, inocente. Não é, bicho, é que o Joãozinho Gomes fazia uma parceria com o Nilson Chaves. Nilson Chaves que fazia parceria com o PSDB aqui, do Almir Gabriel, tá certo? E que apoiou o Dulciomar que derrubou a candidata do Edmilson em 94, tá certo? Em 94, não, em 2004, tá certo? E assim a gente teve que sair correndo, rapaz. E um espaço de trabalho que se ofereceu foi fazer um trabalho ali no Amapá, tá certo? Enquanto a chuva passava. Enquanto a chuva não passava, tá certo? E eu saí na chuva, eu não esperei a chuva passar, passei só 6 meses lá, me arranquei de lá, sabe? Vim fazer um trabalho num sindicato aqui, sabe? Ali para as bandas de Barcarena, de Abaeté, sabe? Fui levando por ali, levando, rapaz, sabe? E me distraindo. E hoje eu aqui, tá certo? Porra, bicho, é foda. Já são 16 minutos de vídeo, tá certo? E tem 36 minutos de armazenamento, eu não sei o que, é que vai acontecer, são 9h18. E eu só sei que hoje aqui no nosso país, tá certo? Na Ágora, sabe, tem um porradal entre os poderes republicanos, o executivo de Lula, o Senado do Alcolumbre e ali a Câmara de Deputados do Hugo Mota, tá certo? E os 11 ministros do Supremo, tá certo? E está vendo, alguém deu um freio de arrumação no caminhão da República, sabe, para ali as melancias se aquietarem, ali, sabe, as laranjas, sabe, se arrumarem dentro da carroceria. E o bicho está pegando, rapaz, sabe? E é isso que a gente está vivendo, e foi sobre isso que falou a Damares Medina, a professora, tá certo? E ela então faz esse debate aí, sabe, dentro do campo do direito, tá certo? E fala do que representou ali a interpretação, sabe, a iniciativa do ministro Gilmar Mendes, tá certo? Gilmar que não presta, rapaz, sabe? É um mato-grossense, sabe? Um mato-grossense que foi estudar direito na Alemanha, vê se pode. Lá na Alemanha tem uma jornalista, a Sara Vivaco, que está por lá, ela diz que estudou 10, o curso de Direito aqui no Brasil são 5 anos, lá são 10 anos, tá certo? Porra, bicho, é foda. E a Medina falou que tem uma noção, tem lá de frente ali, eu não sei onde é que está ali, sabe, o moinho de Sanssouci. Aí eu fui para a internet, para o Google, sabe, e vi, e realmente tem um tal de moinho de Sanssouci. E ela diz, sabe, que hoje estão aí, sabe, tem uma discussão em 3 eixos, tá certo, que são ali as questões em torno do direito, em torno do constitucionalismo de Weimar, tá certo? Tem as questões em torno do moinho de Sanssouci e tem questões em torno do povo, onde é que está o povo, tá certo? E aí, a partir disso aí, sabe, ela deduz as ideias dela. Eu vou fazer, sabe, vou dar um tempo, eu precisava fazer esse vídeo.
E eu vou chamar esse vídeo Moinho de Sanssouci, só para encher o saco. E vou ficando por aqui antes que eu perca, sabe? Perco o fio da meada, quando são 18 minutos de vídeo. Eu vou dizendo, rapaz, que eu sou um caboclo falador. Precisar falar hoje, eu vou ter que sair mais tarde, vou me vacinar, tá certo? Mas vou deixando essas ideias por aí, dizendo que eu tô atento, rapaz, sabe? Um caboclo falador e um caboclo sofredor, tá certo? Que tenta aí, sabe, se apossar dessas discussões, sabe? Dos elementos essenciais dessas discussões aí para poder sofrer melhor, tá certo? Ora, porra. Mas olha, a pequena essa que me perguntou, sabe, quando eu convidei ela, sabe, para se encontrar, ela perguntou assim, depende, qual é o propósito? Tá certo? E depois eu vou tentar explicar qual foi o propósito, qual era o propósito, tá certo? Eu estou anotando aqui, tá certo? E o voto de Gilmar tem 51 lauda, mas eu não vou falar mais, sabe, a respeito disso. Uma expressão que usou a Medina foi que o Brasil, sabe, o Brasil se pôs, sabe, se pôs no século XX, aí, sabe, como um país criando as suas instituições dentro de um espectro multiculturalista, tá certo? E veja que em 20 ali houve a Semana de Arte Moderna e tinha ali um brasileiro, um intelectual chamado Oswald de Andrade, ao lado do Mário de Andrade, eles fundaram ali a Semana de Arte Moderna, sabe, para discutir questões de estética, sabe? E o Oswald veio, sabe, e disse o seguinte, rapaz, nós somos antropofágicos, tá certo? A gente come tudo, tá certo? Tudo que tem aí, tá certo, de bom, a gente come, nós somos canibais, tá certo? Eu não me esqueço dessa. Então, quando se fala de multiculturalismo, eu me lembro daquele sociólogo ali, sabe, amigo daquele gaúcho, como é que chamava ele? Não vou lembrar o nome dos dois, mas veja que eles falavam aí, sabe, dessas questões, das questões da mistura, sabe, da miscigenação, do tipo mestiço, sabe. Darcy Ribeiro era o sociólogo que eu queria lembrar, tá certo? E o Darcy Ribeiro, sabe, não sei se ele era marxista, eu acho que ele não era marxista, tá certo? E eu não sei que porra ele era, não sei se era liberal. Para ser liberal, ele era menos, sabe? A personalidade dele reduz, tá certo? E eu não sei, sabe, se ele era socialista, que porra ele era, tá certo? Como é que ele pensava aí as questões do mundo, sabe, privatista, do mundo do privado, do mundo individualista, eu não sei como é que ele pensa isso. Tá certo? Então eu vou ficando por aqui, rapaz, sabe? Eu não sei agora se eu falei que ia chamar esse vídeo de quê mesmo, hein? De Moinho de Sanssouci, para lembrar, sabe, essa temática que a Medina, a professora Damares de Medina, põe. Ou se fala do Oswald, sabe, para falar de multiculturalismo e fala de antropofagismo, e poderia falar do Sexta-feira, que foi um antropófago, sabe? O Sexta-feira, rapaz, foi um comedor de gente, rapaz, sabe? Ele foi encontrado abandonado numa ilha. Ele é personagem de um livro, eu poderia localizar aqui o nome dele, mas eu não vou fazer isso agora. Mas eu acho que eu vou chamar Moinho de Sanssouci só para demonstrar aqui, sabe, que eu sou um cara esperto, tá certo? Bom dia, sou um caboclo falador, antropofágico, tá certo? Mais ou menos, tá certo? E quem fala muito dá bom dia a cavalo, rapaz, eu sei disso, antes que vire o corte, 22 minutos, bom dia.